Brasília recebe espaço para acolher imigrantes e refugiados. Polêmica: a escola do Paranoá, que adotou banheiro único para meninos e meninas, está na mira do Ministério Público. Conheça a surpreendente história de uma jovem que sobreviveu após levar 2 tiros na cabeça do próprio companheiro. E ainda, 30% dos candidatos aqui do DF não fizeram as provas do Enem no domingo. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Foi inaugurada aqui em Brasília a Casa de Direitos, um espaço de acolhimento e integração de imigrantes e refugiados de todas as nacionalidades. O espaço foi construído pela Caritas Brasileira, em parceria com a Caritas Suíça, a Fundação Banco do Brasil e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. A repórter Érica Blaney foi até lá conhecer o projeto e é o que a gente vai ver agora. A Casa de Direitos foi inaugurada com o objetivo de oferecer acompanhamento psicossocial, apoio jurídico, encaminhamento para serviços públicos e até cursos de formação para imigrantes e refugiados. O primeiro curso oferecido pela Casa de Direitos será Língua Portuguesa e Cultura Brasileira. Serão 40 vagas gratuitas. As inscrições vão até o próximo dia 14 e as aulas já começam no dia 26 de novembro. O coordenador nacional da Caritas Brasileira diz que o projeto busca promover a inserção humanitária dos estrangeiros no Brasil. E nos próximos dias serão no total 7 casas como esta, abertas em todo o país. É, sobretudo, o que essas pessoas estão precisando. Se sentirem em casa, se sentirem parte coletivos de uma sociedade humana, acima de tudo, independente das nacionalidades da onde essas pessoas saíram. De acordo com o Ministério da Justiça, pelo menos 329 estrangeiros solicitaram reconhecimento da condição de refugiados aqui no Distrito Federal entre 2010 e 2017. A diretora de Incidência Política da Caritas Internacional veio da Itália para acompanhar a atuação de acolhimento das Caritas no Brasil. Além de conhecer a nova unidade em Brasília, ela ainda vai viajar para o Rio Branco, no Acre, principal porta de entrada dos refugiados venezuelanos. Brasil é o país mais grande do mundo e relativamente eu acho que o número dos refugiados não é muito grande. Se eu vejo realidades como um país como o Líbano, em Líbano cada quarta pessoa é um refugiado. Então, eu acho que o Brasil tem muitas capacidades também de acolhida. A Damelis veio ao Brasil pela primeira vez há 38 anos para estudar música na UNB. Formada, voltou para a Venezuela em 1991, mas não cortou os vínculos com o nosso país. Retornou várias vezes e hoje trabalha com intercâmbio cultural, cultura inclusiva e direitos humanos. Ela diz que é preciso muita coragem e garra para recomeçar a vida em outro país. Hay que ter muito guáramo. Guáramo na Venezuela significa coragem, atitude, força de vontade. As mulheres venezuelanas temos isso e muito mais. Nós temos uma força muito grande que nos motiva a preencher com alegria, com otimismo, a todo lugar onde a gente chega. Verdade. Cláudia, boa tarde. Boa tarde. Realmente não é fácil sair do nosso país de origem, principalmente por conta de todas essas dificuldades. E cabe a nós mesmo abraçar essas pessoas da melhor forma possível, né? Exatamente. Muito embora a Caritas seja uma entidade internacional, isso tem muito a ver com a generosidade brasileira, né? O Brasil tem uma tradição mesmo de acolhimento. O Brasil recebe imigrantes desde sempre, né? O Brasil tem a maior colônia japonesa, por exemplo, fora do Japão. Tem a maior colônia portuguesa fora de Portugal, tem grandes colônias italianas, libanesas e tantas outras, né? O Brasil tem uma tradição de receber e receber muito bem, de braços abertos, bem ao contrário de outros países, né? A gente viu aí uma senhora tão generosa, né? Uma italiana que veio acompanhar esse processo aqui no Brasil, ela que é de um país que tem enfrentado problemas, né? Com relação a refugiados. E problemas, inclusive, do seu próprio governo que recusa o recebimento dessas pessoas. A Caritas é uma entidade que dá muitas lições de solidariedade. Aqui no Brasil, eu acho que tem mais a aprender do que a ensinar.
Isso aí. E olha, a gente mostrou aqui no Band Cidade que um projeto que aumenta as taxas dos cartórios pode ser votado no Senado nos próximos dias. Se a proposta for aprovada, os reajustes, imagine você, chegam a mais de 700%. Pois é, nós fomos às ruas saber o que o consumidor acha de tudo isso. Veja só. Diariamente, os cartórios da cidade ficam cheios. Sempre tem alguém precisando de algum serviço. A Júlia veio autenticar a documentação e gastou R$19. Mas esse valor pode subir, e muito. Eu acho um absurdo, né? Porque já tá caro aqui, né? Eu já achei caro, R$19. Eu pensei que ia ser pelo menos uns R$7, R$8. Um projeto de lei que está em tramitação no Senado quer aumentar as taxas dos cartórios do Distrito Federal. Só que o aumento é bem superior à inflação. Por exemplo, o reconhecimento de firma de um documento de transferência do carro pode aumentar 747%. Entre a população, a notícia não pegou bem. Vai pesar, né? 700% é muita coisa, né? Não é proporcional com o aumento das outras coisas, nem com o salário de ninguém. Então, é complicado. O projeto é de autoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e foi aprovado pela Câmara dos Deputados no ano passado. A justificativa para o aumento é que ele servirá para a criação de um fundo para financiar e modernizar a Justiça do DF. O projeto deve ser votado no Senado na semana que vem. O senador José Antônio Regufe é contra a proposta e considera os reajustes abusivos e fora da realidade. É um projeto que apenas beneficia proprietários de cartórios, ele não beneficia a população. É absolutamente inaceitável que nós tenhamos uma previsão do IPCA, da inflação no ano, de 4,43% e você tem a taxa aumentando em mais de 700%. Para quem tem de ir com frequência aos cartórios, fica a preocupação para saber se o aumento vai caber no bolso. Ainda mais quem ganha pouco, né? Será que o dinheiro vai dar? Não. Complicado, né? E o Tribunal de Justiça daqui do DF completou ainda que a norma que regulamenta os cartórios é muito antiga, tem mais de 50 anos e precisa ser atualizada. Acrescentou também que ela não atende às inovações legislativas surgidas nesses últimos anos. Finalizou dizendo que se o projeto for aprovado, vai possibilitar aos usuários o conhecimento dos valores exatos recolhidos nos cartórios e ainda vai permitir uma fiscalização mais eficiente das atividades desenvolvidas. Cláudio, tudo isso poderia ser feito sem aumentar tanto essa taxa, né? Exatamente. Agora você vai ser explorado, mas vai ficar sabendo como, enquanto vai ser explorado. Cada centavo, né, que você vai pagar. O que acontece, na verdade, minha gente, é que não é apenas a norma que é antiga, é o cartório que é algo obsoleto no mundo inteiro. Quando o mundo se livra dos cartórios, os brasileiros são condenados a depender cada vez mais dele. A gente viu que a reportagem começou com uma senhora que foi obrigada a ir a um cartório fazer autenticação de fotocópia. Gastou R$19. Isso foi extinto no governo João Figueiredo, pelo então ministro Hélio Beltrão, ministro-chefe do Ministério Especial Extraordinário de Desburocratização. Aliás, o Ministério foi extraordinário exatamente porque tinha prazo de validade. Depois de cumprir a sua missão, ele foi extinto. Foi assim que quis o ministro Hélio Beltrão. E, no entanto, apesar disso, apesar de tudo aquilo que foi suprimido da nossa rotina do dia a dia, tudo isso voltou. E voltou pela força do lobby dos cartórios. Um lobby absolutamente poderoso, milionário e sem escrúpulo algum. Eles fazem o que bem entendem, conseguem tudo o que querem no Congresso Nacional. Esse caso desse aumento aí, a coisa mais desavergonhada que se pode imaginar é você acompanhar a tramitação desse caso no Congresso Nacional. A presença do lobby dos cartórios é algo que deveria ser já motivo de investigação policial. O domínio que eles têm sobre determinado senador. Há um senador da República aqui no Distrito Federal, que não é o senador Regufe, que foi acusado, que é o senador Hélio José, de ser lobista de cartório. E, ficou tudo por isso mesmo. Os cartórios estão desaparecendo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ao contrário. Agora, logo depois da vitória de Bolsonaro, ainda no clima da repercussão da vitória do novo presidente, eles, na calada desse momento, o Senado Federal aprovou uma nova lei que é para dar mais dinheiro ainda para o cartório, que é o seguinte, é uma lei que autoriza o protesto de qualquer tipo de dívida,
ainda que você não a reconheça. É claro que quando você contrata um serviço, você assina um contrato, né? Agora não precisa mais disso. Qualquer empresa que emita um boleto, ainda que não seja devido, ela pode pegar aquele boleto que não foi pago e protestar. E você não tem alternativa senão pagar por isso. E pagar também, é claro, as altas taxas dos cartórios. A lei foi toda bolada, foi toda engendrada para dar mais dinheiro para os cartórios. Quando a gente espera que o Congresso Nacional nos livre desse encosto, ao contrário, né? Cada dia que passa, cada ano que passa, a gente só aprofunda essa dependência. Que lamentável, né? E agora uma boa notícia, especialmente para os moradores de Águas Claras. A sala de vacinação da região, que estava fechada por problemas estruturais, foi reaberta. E a repórter Camila Lopes vai mostrar para a gente como é que está o local. Depois de passar 7 dias fechado, o entra e sai no posto de vacinação na Praça Rouxinol, em Águas Claras, voltou ao normal. O fechamento da sala de vacina foi necessário para que fosse feita a manutenção do ar-condicionado e da câmara de refrigeração. Mesmo sendo apenas uma semana de interrupção do atendimento, os moradores de Águas Claras sentiram um alívio com a reabertura do local. Eu moro bem aqui atrás do shopping, então é melhor porque eu ia na Asa Sul para dar vacina neles, né? Então aqui ficou bem melhor. Sem contar que, de acordo com os pais, diferente de outros postos de vacinação, nesse não costuma faltar doses. O atendimento aqui é sempre assim, direitinho, rapidinho, elas são muito atenciosas, né? E geralmente nesse posto não faltam as vacinas, né? Eu costumo levar no Areal. Aí agora há pouco a gente teve no Areal, não tinha meningite C. Segundo a Secretaria de Saúde, 130 vacinas são aplicadas diariamente nesta unidade de Águas Claras. E atenção contribuinte, a última parcela do IPTU começa a vencer hoje. Quem não pagar o imposto terá o nome inscrito na dívida ativa do DF. Para pegar a segunda via do documento, basta acessar o portal da Secretaria de Fazenda, que é o fazenda.df.gov.br, ou ainda ir nos postos do Na Hora, lojas do BRB Conveniência ou nas agências da Receita do DF. E a seguir você vai ver a surpreendente história de uma jovem que sobreviveu após levar 2 tiros na cabeça do próprio companheiro. O Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você.